Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, procuradora do Ministério Público de Contas Cátia Regina Puchaski, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Convocado para a composição de quórum, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Ausente por motivo justificado, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Submeto a ata número 21, de 18 de junho de 2014, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Senhor presidente. Conselheiro Caio Márcio. Comunicar o sobrestamento na diretoria de controle de atos de pessoal do processo 239-51514. Obrigado. Devidamente anotado. Estou também comunicando sobrestamento na diretoria de contas estaduais do processo 666-762/13. A palavra está livre. Senhor presidente, desculpe, eu também gostaria de anunciar sobrestamentos. Deferir o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 750.402.13, 324.2112, 277.219.13, 897.7713, 137.754.12, 349.538.13, 162.373.13 e 878.9712. Devidamente anotado. Palavra livre para o relato da pauta, Sua Excelência Conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Ilustre senhor presidente, conselheiro Nestor Batista, caros componentes dessa 2ª Câmara. Inicio com prestação de contas de transferência, processo 135452/09, Associação Beneficente Hospital São José de Carlópolis. É uma transferência recebida do município de Carlópolis, exercício financeiro de 2008, para a melhoria do atendimento médico no município. Conselheiro Caio Márcio, se Vossa Excelência não se opuser, eu vou pedir vistas desse processo, porque tenho semelhante e gostaria de analisá-lo. Nada óbvio. Agradeço a Vossa Excelência. Prosseguindo, é o 197.580/09, Associação Evangélica Missão Transmundial de Campo Mourão. Uma transferência recebida do município de Campo Mourão, no exercício 2008, para aquisição de gêneros alimentícios, material didático e pagamento de pessoal e encargos sociais para atender adolescentes órfãos e carentes em situação de vulnerabilidade social. Projeto Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias. Analisando os contraditórios, a diretoria de análise de transferência concluiu que as impropriedades encontradas anteriormente foram sanadas parcialmente, restando como irregular a ausência de aplicação financeira dos recursos passados e a contratação indireta de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias por meio de convênios firmado com a entidade tomadora em desobediência à Emenda Constitucional 51/2006 e Lei Federal 11.350/2006. A diretoria manifestou-se pela irregularidade, recolhimento de valores e aplicação de multa. O Ministério Público também opinou pela desaprovação e imputação de responsabilidades. Eu acompanho as manifestações uniformes no sentido de julgar irregulares as contas de responsabilidade do ex-presidente Clóvis de Campos Ramos Filho e do ex-prefeito Nelson José Turig, com o recolhimento dos rendimentos referentes à ausência da aplicação financeira dos recursos recebidos pela entidade e pelo seu ex-presidente, e aplicação de multa ao ex-prefeito, conforme sugerido pela diretoria de análise e transferência. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista, eu gostaria apenas de analisar o período em que não houve transferência e o valor dos rendimentos, mas para não atrasar a sessão, gostaria de pedir vista. Se não houver impedimento, vistas a Vossa Excelência. O seguinte é o 285-563-11, município de Ubiratã. É uma transferência recebida do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, referente ao exercício 2010-2011, para a construção de um centro de referência de assistência social. Analisando os contraditórios, a diretoria de análise de transferência concluiu pela regularidade, ressalvando um atraso de 13 dias na apresentação das contas
parcial referente ao exercício de 2010 e da utilização do procedimento licitatório denominado carona, entre aspas, para a contratação da empresa que executou a obra objeto do convênio. Sugeriu a aplicação da multa. O Ministério Público acompanhou a diretoria da análise de transferência. Apesar dessa corte ter firmado entendimento pela impossibilidade da prática de adesão à ata de registro de preço, os fatos de análise ocorreram entre 2009 e 2010. Portanto, antes do acordo 986/11, que disciplinou a matéria. Assim, acompanha as manutenções uniformes pela regularidade, com ressalva das contas consolidadas do prefeito, Sr. Fábio de Oliveira D'Alessio, com aplicação de multa administrativa responsável em face do atraso verificado. Voto. Está em discussão. Aprovado. 285.516.12, a PAI de Mandaguaçu. Transferência recebida da Secretaria de Educação, exercício financeiro 2011, tendo por objeto a oferta de educação básica na modalidade de educação especial. Após devidamente concedido o contraditório, a diretoria de análise de transferência concluiu que as contas permanecem irregulares em razão da não apresentação do termo de instalação e funcionamento dos equipamentos emitido pelo órgão competente e da ausência de inscrição do saldo no CIT. Manifestou-se pelo recolhimento parcial dos recibos e aplicação parcial dos recursos e aplicação de multa ao gestor. O Ministério Público opinou nos termos da ordem técnica e o relator, com base nas manifestações uniformes, vota pela irregularidade dessas contas de responsável do Sr. José Roberto Mendes, com a adoção das medidas recomendadas pela diretoria de análise de transferência. É o voto. Perdão, também, eu gostaria de ter visto, desculpa. Não há objeção? Vista. Não. Os processos 184, 85713, município de São José dos Pinhais, 186, 116, 13, município de São José dos Pinhais, 404, 172, 13, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e o 404, 520, 13, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Todos são processos de prestação de contas de transferência, cuja análise se baseia nos dados coletados por meio do CIT. De acordo com outras decisões, acompanha a diretoria de análise de transferência pela regularidade com ressalva e recomendação, sem imputação de multa. Eu voto. Em discussão. Aprovado. 470-270-13, município de Ponta Grossa, interessado APM da Escola Prefeito Major Manuel Vicente Bittencourt. É uma transferência celebrada entre o município e a entidade nos exercícios financeiros 2012 e 13, no valor repassado de R$ 37.884 para a manutenção da escola. Esta Corte já deliberou sobre essas contas, nos termos do acordo 314/14 da segunda Câmara, cujo trânsito em julgado se deu em 12 de março passado. A decisão julgou regulares com ressalva as contas em vista do atraso no envio das informações bimestrais do CIT e da ausência de certidões na data de celebração da transferência, com a recomendação de que as impropriedades sejam regularizadas nos próximos exercícios. Ocorre que, após o trânsito e julgado da decisão, o município de Ponta Grossa e o presidente da APM apresentaram contraditório quanto às ressalvas apontadas pela diretoria de análise de transferência. Nas defesas, alegaram que não houve atraso no envio de informações bimestrais e que as certidões apontadas foram encaminhadas dentro do prazo e válidas para o recebimento dos repasses. Segundo a diretoria de análise de transferência, assiste razão à defesa, tendo em vista que o quinto e o sexto bimestre foram fechados dentro dos prazos estabelecidos e que, por erro do analisador do CIT, os fechamentos foram considerados como em atraso. Quanto às certidões indicadas como ausentes em consulta ao CIT, foi possível constatar que as mesmas constavam no sistema. Da mesma forma, foi a manifestação do Ministério Público, considerando que a decisão desta Câmara fundamentou-se na instrução processual realizada e que, na fase de instrução do processo, não foram oficiadas as partes para o exercício contraditório e que as razões de defesa foram juntadas aos autos, protocolizadas fora do prazo de recurso, em 15 de 4 de 2014. Recebi os documentos e determinei nova manifestação da unidade técnica do Ministério Público. E para que se possa fazer justiça, com fundamento no regimento interno, voto no sentido de que seja anulado o acordo 314/14 da segunda Câmara, tornando-o sem efeito e com base na instrução da diretoria da análise de transferência e no parecer do Ministério Público, seja considerada regular estas contas de transferência voluntária. Eu voto. Em discussão. Aprovado. Os processos 451, 740/13, Universidade Estadual
de Ponta Grossa, CEU 774-34413, Universidade Federal do Paraná, nesses dois processos, senhor presidente, de acordo com outras decisões, acompanha a diretoria de análise e transferência pela regularidade com ressalva e recomendação. Eu voto. Aprovado. Baixa dependência, 457-680-12, município de Campo Magro. Interessado, José Antônio Paze. Pedido de baixa dependência, referente aos recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde e ao Fundo Municipal de Saúde, exercício 2011, oriundos de incentivo por parte do Estado do Paraná para o Programa de Saúde da Família. A diretoria de análise de transferência ressaltou que as verbas são provenientes do SUS, não estando submetidas às normas da Resolução 03/2006, concluiu pela baixa dependência e encerramento do processo. Da mesma forma, é a manifestação do Ministério Público. O relator acompanha as manifestações uniformes pela baixa dependência referente aos recursos repassados pela remessa de cópias da decisão ao Tribunal de Contas de União para ciência e encaminhamento à DAT para o cumprimento da decisão e, após o trânsito julgado, a diretoria de protocolo para encerramento e arquivamento. Voto. Em discussão, aprovado. Prestação de contas anual 1849383, Câmara de São José do Patrocínio. Prestação de contas exercício 2012. Após o contraditório, diretoria de contas municipais manifestou-se pela irregularidade e aplicação de multa em face da restrição apurada quanto à falta de publicação / divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira. O Ministério Público acompanhou a manifestação do órgão instrutivo e, considerando as manifestações uniformes, o voto é pela irregularidade das contas do senhor Ronaldo Tinte, presidente da Câmara, com aplicação de multa ao gestor, frente à irregularidade das contas e aplicação de multa ao senhor Paulo Sérgio Arias, que, na data limite, para cumprimento da obrigação, respondia pela administração em razão da falta de publicação / divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira. Voto. Senhor presidente. Em discussão. Nós temos já em alguns casos, quando a falha é apenas a falta de publicação de algum documento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos optado pela ressalva. Mas, então eu iria sugerir isso, ou se a discussão ficar muito longa, eu sei que temos outras atividades, eu pediria vista. Vossa Excelência mantém a proposta? Sim. Então, vistas ao auditor Valadares. Por último, senhor presidente, prestação de contas de Prefeitura Municipal, o processo é 159526/13, município de Japira. Prestação de contas do exercício 2012, diretoria de contas municipais, após o contraditório, concluiu que as contas estão irregulares em função do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Sugeriu a aplicação da multa. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica. Neste caso, observa que esta Corte já tem várias decisões análogas sobre o tema. Ressalto que o índice deficitário negativo corresponde a 3,19% a receita arrecadada. Assim, eu voto para a emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor João Renato Custódio, determinando o atual prefeito que tome providências, visando evitar a reincidência da ressalva apontada. É o voto, senhor. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, que constava na pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais. Agradeço o conselheiro Caio Márcio e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Processo 186-28610, prestação de contas do senhor Denivaldo Barivieira Passos, presidente da Câmara Municipal de São João do Caiuá, em 2009. A Diretoria de Contas Municipais manifesta-se pela regularidade com ressalva das contas em razão de divergências entre valores informados inicialmente no sistema SINAM e os verificados nos demonstrativos contábeis. Após justificativas e acertos, a unidade técnica converteu os itens em razão de ressalva. O Ministério Público ainda considera como causa de ressalva o fato de o controle interno ser exercido por servidora ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, que não, em tese, não estaria apta ao exercício do cargo. Contudo, pelas justificativas, verificou-se que a senhora servidora detém o título de técnica em contabilidade, além de ser licenciada no curso normal, em curso normal superior pela Universidade Estadual de Maringá.
Além disso, o ente demonstrou a participação do servidor em diversos cursos e seminários dirigidos à área de controladoria interna. Então, senhor presidente, eu estou, na verdade, considerando também a legislação do município, entendendo que, em princípio, não haveria essa ressalva. E, com essa observação, acompanho o voto, acompanho as manifestações pela regularidade com ressalva. Em discussão, aprovado o voto. Processo seguinte, 194-94606, prestação de contas do senhor Eugênio Milton Bittencourt. Eu gostaria de pedir adiamento, senhor presidente. Adiado. Processo 129-34709, prestação de contas referente ao município de Jaguariaíva, no exercício de 2008. Análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 6. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestaram-se pela emissão de parecer. Excelência, se não houver objeção, eu peço vistas desse processo. Eu agradeço muitíssimo. Processo. Processo 215-9513, inativação da senhora Rosa Saldanha dos Santos, agente administrativo operacional do município de Curitiba. Manifestações são pela legalidade de registro, entretanto, o Ministério Público propõe ainda a aplicação de multa por atraso no encaminhamento dos autos. Eu, por equidade, deixo de aplicar a multa, conforme já precedentes, e verificando também que a entidade já vem adotando medidas para cumprir os prazos. Legalidade de registro. Legalidade. 406-05113, transferência para a reserva remunerada do senhor Edson Anacleto, subtenente da Polícia Militar do Estado do Paraná. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal e o Ministério Público opinam pelo registro. Todavia, pugnam pela instauração de incidente de constitucionalidade dos artigos 144, parágrafo 1º e 124, parágrafo 10 da Lei Estadual 1943, de 54, que permitem a contagem de tempo em dobro da licença especial e férias não fruídas pelos militares. No entendimento da Unidade Técnica e do Ministério Público, após o advento da Emenda Constitucional 20 de 98, não mais se admite o cômputo de tempo fictício. Considerando que este Tribunal de Contas segue aceitando a incorporação de tempo fictício dos senhores militares, ainda quando o período aquisitivo deu-se após a promulgação da Emenda Constitucional número 20, sugerem que os efeitos de eventual declaração, conforme a Constituição da República, sejam modulados para o futuro. Por essa razão e com foco nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, entendem inexistir óbice ao registro do ato de inativação em exame, malgrado a incidência de 3 anos e 3 meses de tempo ficto. Eu estou acolhendo a proposta de legalidade de registro, senhor presidente, e faço diversas considerações, faço longa consideração, entendendo, o meu entendimento pessoal é que seria desnecessário o incidente, porque eu tenho um parecer, um voto longo, mas, em síntese, a Constituição da República faz distinção clara no tratamento dos servidores civis e dos militares. O que, a meu ver, permite a distinção em norma infraconstitucional. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, como é um tema relevante, e eu não... É relativamente longo, se Vossa Excelência permitir, eu pediria adiamento, mas eu já adianto que seria pela rejeição do incidente, pelas considerações que eu faço, mas acho que seria importante a discussão, porque a matéria é relevante. Então, está adiado. Obrigado. Processo 550-44613, aposentadoria da senhora Darcy Rezende Siqueira, manifestações pela legalidade de registro, contudo, aplicação de multa, eu deixo de acolher conforme precedentes. Legalidade. Processo 309-22613, esse encontra-se aqui, sim.
Inativação da senhora Maria Noemi Stefani, ocupante do cargo de professora. Esse caso aqui, senhor presidente, o Ministério Público propõe que sejam refeitos os cálculos, o que resulta num valor a maior o que resulta numa aposentadoria com proventos maiores, mais altos. Passaria de R$ 2.150 para R$ 2.227. Essa matéria já foi discutida pelo Pleno na sessão anterior, da semana passada, e respondendo à consulta, o plenário entendeu que tem razão o Ministério Público na forma que preconiza. Então, estou apenas encampando aqui o que já foi decidido pelo Tribunal Pleno e propondo que se encaminhe ao município para que ele reveja os cálculos, que, na verdade, essa revisão favorece a interessada num valor não muito significativo, mas, de qualquer maneira, serve também como orientação para os novos cálculos. Então, está em discussão por diligência. Processo seguinte, 300.802.12, pensão concedida aos senhores Delair Mariano de Oliveira Lima, Patrick Alan de Oliveira, Ana Beatriz Maia e Leonardo Felipe Maia, respectivamente cônjuge e filhos menores do senhor Jacques Garcia de Lima, servidor falecido em 2011. As manifestações são pela legalidade de registro, multa por atraso, afasto a multa, conforme precedentes, e pela legalidade de registro. Legalidade. Processo 331.992.12, senhor presidente. Esse também eu tenho interesse de pedir vistas, excelência, que trata-se de auxílio reclusão, não é? E é um assunto que eu gostaria de também discutir melhor. Eu agradeço muitíssimo o interesse de Vossa Excelência pela matéria. Obrigado, excelência. O processo 673.01.11, admissão para provimento do cargo de assessor jurídico do senhor Michael Henrique Bonetti Chorqueira e de zeladora da senhora Fátima de Socorro Silva, por meio de concurso público, disciplinado pelo edital 1 de 2010, promovido pela Câmara Municipal de Itaúna do Sul. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifesta-se pela legalidade de registro. Contudo, opina para que se determine à Câmara Municipal que nos próximos concursos adote prazo maior para inscrições e permita que essas inscrições se deem pela internet. O Ministério Público endossa a manifestação da unidade técnica e acrescenta que o ente deveria ter seguido o procedimento licitatório fundamentado na melhor técnica e preço, conforme lei de licitações, e não apenas melhor preço. Eu acompanho as manifestações, acato as sugestões de determinação pela legalidade de registro e determinações. Legalidade. Senhor presidente, creio que era o que eu tinha a relatar. Agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Sérgio Valadares. Passo ao relato da minha pauta. Tenho o 922.6401. Eu vou retirar de pauta, haja vista que sou alertado que não consta na pauta o nome do gestor, motivo pelo qual eu me permito retirar para que haja a inclusão do nome do gestor. Então está retirado. O protocolo 122.548.01 trata-se de tomada de contas extraordinária para apurar eventual desídia do município de Foz do Iguaçu, no cumprimento da decisão exarada por este tribunal, por meio da resolução 216504. Essa resolução impôs ao então prefeito Arri Daijó o recolhimento de multa à razão de 10% sobre a totalidade das importâncias despendidas pelo município a título de salários ao servidor Silvano Araújo Ramos. A diretoria jurídica, pelo provimento da presente tomada de contas, tendo em vista que não restou justificado o atraso na proposição da ação de execução necessária ao cumprimento da resolução 216504. Tampouco foram esclarecidos motivos pelos quais o município somente passou a encaminhar a este tribunal
informações acerca do procedimento executivo após 3 anos da proposição da execução. O Ministério Público, no mesmo sentido, se manifesta. Eu faço também uma fundamentação breve, amparando-me na diretoria jurídica e no Ministério Público, terminando pela procedência da presente tomada de contas extraordinária, uma vez que restou demonstrada desídia do município de Foz do Iguaçu no tocante ao cumprimento da decisão do Tribunal na Resolução 216504. Determino a aplicação das multas administrativas dos artigos 87.1b e 87.3f da Lei 113/2005, no valor de R$ 725,48 ao senhor Paulo McDonald Guise, ex-prefeito de Foz do Iguaçu, gestor responsável pela inércia do município no cumprimento das determinações do Tribunal. Está em discussão. Aprovado. Processos do Sistema Integrado de Informações, 779.156, 326, 368, 13. O primeiro, Secretaria de Estado da Família, o segundo, município de Paranavaí, 609, 343, 13, Fundação Araucária, 609, 386, 13, também, Fundação Araucária. R$ 755.013, Fundação de Assistência Social de Curitiba, sendo que neste a proposição da multa pelo atraso de 235 dias, multa do 87.3c, a senhora Marie Salete Dutti, presidente da entidade, que é o Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba, e o anterior, também a aplicação da multa do 87.1a, no valor de R$ 145,10 ao senhor Paulo Roberto Broffman, pelo atraso de 32 dias. Porém, todos eles têm regularidade com ressalvas, e esses dois, a aplicação de multa. Em discussão, pela aprovação. O protocolo 229.064, pedido de certidão liberatória interposto pela Universidade Federal do Paraná para fins de possibilitar transferências voluntárias. A diretoria de análise de transferências é pelo indeferimento. A diretoria de execuções também manifesta-se dizendo que há impedimento ao deferimento da certidão liberatória. O Ministério Público também é pelo indeferimento, e o relator vai acompanhar as manifestações pelo indeferimento. Em discussão, está aprovado. O 452.940.14 trata-se de relatório de auditoria, relatório do BID, competência do Pleno. Eu solicito permissão para retirar. Também o 481.952.14, município de Piraí do Sul, trata-se de matéria do Pleno, e eu estou retirando, portanto, ambos. O protocolo 568.090.10, inspeção realizada por equipe deste tribunal, junto ao município de Guaratuba, Prefeitura, Câmara e Fundos de Previdência, no exercício de 2010. O relatório de inspeção verificou uma série de impropriedades, a saber, no Poder Executivo, admissões de servidores efetivos não registradas no Tribunal de Contas, legislação que criou cargos comissionados não prevê porcentagem mínima
a ser ocupada pelos cargos efetivos, servidores comissionados irregulares. No Poder Legislativo, legislação que criou cargos comissionados não prevê porcentagem mínima a ser ocupada pelos cargos efetivos, falta de alimentação do SIM-AP em relação à lei que criou o quadro de pessoal e o número de cargos existentes no referido quadro. Fundo Previdenciário, demora no encaminhamento de processos de aposentadoria e pensão oriundos do Fundo Previdenciário, enviados à origem para cumprimento de diligência. A Diretoria de Atos de Pessoal concluiu pela manutenção das irregularidades. O Ministério Público também se manifestou apontando as irregularidades já relatadas. Faço uma fundamentação do voto que acaba sendo bastante extensa, mas na realidade acompanha as manifestações da diretoria e do Ministério Público, terminando pelo acordo com as manifestações da DICAP e do Ministério Público, pela aprovação do presente relatório de inspeção e pela manutenção das seguintes impropriedades relativas ao município de Guaratuba. No que diz respeito ao Poder Executivo, já relatei admissões ocorridas, servidores comissionados irregulares, o mesmo com o Poder Legislativo também já tive a oportunidade de manifestar, falta de alimentação do SIM-AP, em relação à lei que criou o quadro de pessoal, o número de cargos existentes no referido quadro, e com relação ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Locais, pendências nos processos dos segurados Alice de Oliveira Lima de Moraes, Carolina Marta de Araújo, João Carlos de Oliveira, Alessandra Aparecida Cardoso Santana, Valdecir Cardoso Santana, Alzira da Silva Gonçalves, Fábio Júnior Pereira Leite e Margarida Alves Pereira, além de Fernando Gonçalves. Portanto, a proposta apresentada nos exatos termos da diretoria e do Ministério Público. Em discussão, está aprovado o voto. O protocolo 146, 668-12, está com o conselheiro Valadares. O 182, 516-12, município de Campina da Lagoa, prestação de contas de 2011, Diretoria de Contas Municipais pela regularidade com ressalva, Ministério Público também faz recomendações e pela regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 180, 592-13, município de Santo Antônio do Caiuá, contas do Executivo 2012. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela irregularidade, apontando resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 23,63%. Acréscimo de saldo da conta responsáveis por despesas não empenhadas no montante de R$ 475.916,56, correspondente a despesas sem prévio empenho. Déficit verificado nas obrigações financeiras frente às disponibilidades no valor de R$ 1.826.337,28, agredindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Manifestou-se ainda a DCM pela aplicação de multas. O Ministério Público acompanhou pela irregularidade e tem o mesmo entendimento da diretoria.
Também faço aqui uma longa fundamentação, baseando-me nas informações da DCM e também o parecer do Ministério Público. Essas manifestações fundamentam o voto. Voto pela emissão de parecer prévio no sentido de indicar a irregularidade das contas do Executivo de Santo Antônio do Caiuá, 2012, responsabilidade do senhor José Alves de Almeida, prefeito no período em exame, nos termos do artigo 16, 3b da Lei 113/2005. Determino ainda a aplicação de 3 multas cumulativas, nos termos do artigo 87, 3 e parágrafo 4º, ao senhor José Alves de Almeida, prefeito do município, no valor de R$ 725,48, em razão das seguintes impropriedades: resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, acréscimo de saldo da conta responsáveis por despesas não empenhadas e déficit verificado nas obrigações financeiras frente às disponibilidades. Em discussão, está aprovado o voto. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será quarta-feira, 2 de julho, 14h, o horário regimental. Levanta-se a presente.